Oi, eu sou Antônio Barbosa. Estou aqui para preparar um risoto de filé de gurijuba e contar um pouco da minha história com a música. Bom, eu comecei na música é, aos 9 anos, né, quando eu ganhei meu primeiro violão do meu tio Gilmar. E não tinha intenção nenhuma, assim, eu só queria. Na verdade é que eu queria tocar guitarra, porque meu pai trabalhava numa. Era uma academia. E a dona, né, era amiga dele de trabalho e ela tinha uma casa logo atrás dessa academia. Então eu ia pra lá e o filho dela e o sobrinho ficavam lá basicamente o dia inteiro tocando guitarra, né? Tocando um pouco de violão. E aí aquilo começou a me interessar. Até que eu falei pro meu pai que eu queria também tocar aquele violão, tocar guitarra. A verdade é que eu queria tocar guitarra, queria ser o Slash. Aí, um belo dia, no dia do meu aniversário, né? O meu tio aparece com um violão que era do filho dele e não usava. Um violão bem criancinha mesmo, aqueles pequenininho, infantil. E nisso eu comecei a ficar encantado por aquilo, não sabia fazer nada. Aí eu levei esse violão pra lá, pra academia, e enquanto meu pai trabalhava eu ficava lá tocando. Tocando não, tentando, né? Enchendo o saco dos outros que queria tocar. E nesse tempo de 9 anos, quando eu tinha 9 anos de idade, até os 12, eu fiquei ali nessa de aprender a tocar o rock nacional, não queria muita coisa. Pra falar a verdade, eu não tinha essa pretensão de ser músico. Eu só queria tocar meu violão. E o meu pai, cansado de ter alguém, que eu morava com ele, né? De ter alguém tocando no ouvido dele mal, ele olhou pra mim assim e perguntou se eu não queria entrar pro Valquíria Lima. E eu nem sabia o que era na época. Mas aí ele me explicou e eu disse, tá bom, por que não, né? Aquelas coisas que tu olha assim e fala, o que é que eu vou perder? Então eu aceito essa proposta do meu pai e vou estudar no Valquíria, meses depois. Ele consegue lá, abrem as inscrições para oficina. Eu vou fazer essa oficina e no primeiro dia eu olho e falo, é isso, não tem outra coisa, eu vou ser músico. Eu vi o professor Zé Maria tocando e eu me encantei naquilo. E naquele momento eu também decidi que eu não queria mais uma guitarra, eu queria um violão bom. E o meu pai falou que só ia me dar uma guitarra, né, quando eu aprendesse a tocar o violão bem. E naquele momento eu decidi, eu fiz ele economizar dinheiro, né? Falei assim, não precisa. Aí eu começo a estudar lá, ganho um violão do meu pai depois, né? Porque o meu era um violão infantil, então ele meio que era muito pequeno pra minha idade, porque dos 9 aos 12, né? Então já tinham passado aí alguns anos. E aí eu ganho o primeiro violão dele. Depois a minha mãe me dá um violão também. E eu continuo estudando, vou estudando, conciliando, né, a escola regular com esse ensino da música. E nesse tempo eu vou descobrindo cada vez mais que o que eu quero é música. Tem aquelas provas que você vai fazendo, né, ao longo dos estudos, de estágio. Eu nunca passei nenhuma assim, meio que de propósito, não incentivando as crianças de hoje em dia a fazerem isso, mas eu sabia o que eu queria e aquilo não ia acrescentar. Então eu decidi focar 100% em ser músico. Depois, eu acho que já com 16 anos, eu passo no curso técnico, né? Nisso eu já fazia parte da orquestra de violões, a Orquestra Nato Leal. Eu já tinha tocado em banda de rock nacional, aquele sonho de ser um rockstar e tudo. Então até que eu estava no segundo ano do ensino médio, e aí eu passo para cursar o técnico em violão erudito, né? Dentro do CEP de música.
E nesse meio tempo depois, assim, dentro do CEP, eu descubro que o que eu queria não era o violão erudito, era o violão popular. Queria tocar música brasileira, queria fazer meus arranjos. Eu não gosto do que a licenciatura me traz, é do que ela não é pra mim. Eu não quero passar muito tempo, assim, na minha experiência, eu tive que perder muito tempo ensinando alunos. Passei muito tempo ensinando alunos que não queriam aprender tanto assim. Então isso é um pouco chato, vamos dizer, porque eu não quero perder meu tempo, eu quero ser bom no que eu faço, eu quero continuar fazendo isso. E dar aula parece que eu estou assinando a minha CLT e estou indo de 8 às 18 para uma loja no centro da cidade trabalhar numa data comemorativa. Não é o que eu quero. Então eu começo a compor dentro da universidade, né? Eu começo a ter as minhas primeiras ideias autorais, não vou dizer originais, né? Porque todo mundo já fez algum pedacinho do que eu fiz lá. Mas eu tenho as minhas primeiras ideias autorais, né? Que eu posso dizer assim, roubei de alguém e estou juntando tudo para fazer o meu. E nesse momento, enquanto eu acho que chega ali 2019, 2018, eu termino meu curso técnico e crio meu primeiro show solo, né?
Com a ajuda do Aron, conversei muito ali. Aron Miranda era meu professor da época e a gente conversava muito. E quando chegou no último ano do curso, né? Porque aí antes dele eu passei pelo Fabinho, o Edson Costa, né? E a gente conversava muito sobre guitarra, sobre tocar, sobre ser sideman e tudo. Com o Aron já foi uma conversa diferente. Eu já queria saber sobre produção, eu queria saber sobre o que eu ia fazer, né? A minha grande dúvida era o que fazer com o diploma daquele curso. Porque eu estava me tornando um profissional em música, mas eu não sabia como trabalhar com música. Então, o Arão foi um divisor de águas ali na minha vida, porque ele me mostrou vários lados do que era ser músico. Porque até então eu conhecia o lado de subir no palco, se apresentar, gravar um CD e sei lá, né? Tentar ser rico, tentar dar sorte de ser rico com isso, que é o mais difícil. E aí eu converso com ele, né? E numa volta pra casa eu tenho a ideia de criar um nome para esse show. Aí eu começo a pensar sobre o que o violão é pra mim, o que ele representa na minha vida, e eu descubro que esse violão nada mais é do que uma extensão do meu corpo. Então eu agrego esse nome ao meu show, né? Extensão do corpo. E aí as coisas começam a fazer um outro sentido. E quando eu tô me formando, eu coloco esse nome no meu show de formatura, né? Que é um recital. Eu falo que é o recital extensão do corpo. E eu começo a trabalhar em cima disso, eu começo a querer me divulgar como artista, né? Eu converso com o Aron e ele me explica, né, o primeiro passo para isso e tudo. E ele me fala, né, que o meu primeiro momento é mostrar minha cara. Eu preciso gravar vídeos, eu preciso ter sessão de fotos, fotos profissionais. Então eu pego um pouquinho do dinheiro que eu tinha, né, e começo a investir nesse momento de ter fotos mais profissionais e criar um banner para divulgar esse show. Então eu vou, consigo algumas parcerias. Uma delas foi o MC Super Choque, a Thaís e Panda, que me ajudaram muito com essa parte visual, de como aparecer em fotos e tudo mais, porque eu não entendia nada, pra mim qualquer coisa tá valendo, qualquer coisa é bom. Aí eu saio, né, pela cidade durante a noite de bicicleta e eu vou em paradas de ônibus, bares e tudo mais, colando o cartaz do meu show. Eu faço isso sozinho na madrugada, não tinha dinheiro para pagar a divulgação nem nada, então eu vou de porta em porta basicamente falar: oi gente, eu sou artista e vou fazer um show, vocês querem ir? É de graça. E aí acontece o show e é um momento maravilhoso. É a primeira vez que eu sou visto e me vejo como artista solo. Então é um momento muito bonito. Nesse momento, né, eu faço esse show no dia 15 de março, se não me engano, de 2019. E eu tenho a grande surpresa de conseguir lotar o auditório do Valkyria. Era uma coisa assim que eu não esperava tão bem, porque ninguém me conhecia. É, a última apresentação, eu acho, de um violonista solo assim tão expressiva foi Nonato Leal. E foi bom também, como eu fazia parte da orquestra, né? Eu tive essa experiência de conviver com o Nonato. Então pôde ter essa troca de ideias, né, de gerações aí, que é um homem dos seus 90 e poucos anos que ainda é ativo e toca violão e compõe. Então a gente pôde, além de tocar as peças dele junto com a orquestra, fazer algumas peças solo, é, poder olhar para o próprio compositor e perguntar como é para ser feito. É um privilégio muito grande. E aí eu consigo lotar um auditório
ninguém me conhece, todo mundo tá lá pra ver pela primeira vez. A música que eu faço, ela não é uma música cantada, então isso foi muito importante e foi também um momento que eu vi que era possível. Logo depois disso eu vou pro meu primeiro show solo com um cachê que você pode dizer, caramba, eu sou um artista. E depois veio a pandemia, né? E nesse momento a gente começa a duvidar de tudo outra vez. É também um momento onde eu tento me tornar um chefe de cozinha sem diploma, assim, só olhando vídeo no YouTube e tentando a sorte de vou fazendo aqui, vi lá que é assim, não parece tão difícil. E aí é onde eu também começo a me redescobrir, eu começo a compor mais, porque até então, né, nesse show solo, eu tinha uma música autoral que era Dona Dora. Eu fiz essa música em homenagem à minha avó paterna, é uma mulher preta do Quilombo do Cunani. Então achei uma homenagem digna, assim, foi uma música que veio do nada, pra lugar nenhum, né? Vi Lenine, já desse falando dessas músicas que vem do nada, né? Ele fala que é uma música psicofonada, que ela passou e se não pegar outro vai. Então eu fiquei pensando, né? Caramba, que sorte que eu tive de poder pegar essa música. É uma música que eu gosto muito de tocar, uma música que tem uma energia, assim. Ela cresce, ela te chama pra dançar, eu não sei explicar muito bem. É uma música muito boa, modéstia à parte. E na pandemia eu me redescubro, reencontro esse amor pela gastronomia e eu volto a compor, né? Ferozmente, assim, podemos dizer. Pra quem não compõe nada, trazer duas músicas numa pandemia, assim, em um ano, foi muita coisa. Até o momento que eu tenho a oportunidade de gravar o meu disco, onde eu iria eternizar o que é a extensão do corpo. E tava assim, o pessoal, caramba, tu ainda vai chamar de extensão do corpo, tu fez trabalho em 2019, a gente tá em 2021, finalizando, né? Porque deu início ali o processo do disco em 2020, mas em 2021 que ele foi lançado, né? Então o pessoal ficava meio que, não, vai lançar com esse nome, de novo, essa história, a mesma coisa. E eu falei assim, vou, porque ainda não finalizou essa história, né? Eu preciso eternizar, eu sentia que eu tinha que fazer isso, né? Que eu tinha que trazer esse trabalho dessa maneira, onde não só ele fosse uma lenda urbana de que, caramba, aconteceu, mas que ele pudesse ser escutado por vários tempos, né? Já que ele ficou preso à internet, né? Depois que tu joga lá uma vez, é basicamente impossível tirar. Então ele tá lá, eternizado, extensão do corpo, com coisas que eu fiz antes e durante a pandemia, né? Canções de protesto, de amor, do dia a dia. E é o meu xodó.
tinha por trás a, a Oca Produções, tinha a Thaís e Panda, tinha o MC Super Choque, então tinha uma galera muito grande, além do Ian e do Nitai, né? Muito grande assim que eu falo, de talento para trabalhar comigo. E aí eu crio Extensão do Corpo, né? A ideia, e eles me ajudam a realizar isso. Eles trazem essa ideia pra vida, tanto no show, porque eu usei a mesma equipe para tudo, para estar dentro do estúdio, quanto para fazer o show. Então foi muito bom trabalhar com gente que eu já conhecia, com gente que eu já confiava e poder realizar esse sonho. Perfeito. Perfeito. Aqui nós temos uma bela base de risoto que tá uma delícia. E junto com ela nós temos a primeira parte dessa minha história, né? Que é a minha trajetória até a feitura desse disco, que é a Extensão do Corpo. Agora a gente vai partir pro filé de gurijuba. Vamos reservar esse aqui, vou colocar aqui no micro-ondas. Bom, agora a gente parte para a segunda parte do nosso preparo, que é o filé da gurijuba, né? Esse peixe que a gente é tão acostumado a comer aqui no Amapá. E também parte para um momento onde eu falo um pouco sobre as músicas do disco, sobre o que me inspirou e tudo mais. A primeira música desse disco ela já é uma música muito interessante, já é uma música com muita informação, que é Novos Navios. Novos Navios retrata a realidade em que os ônibus são os novos navios negreiros. E como a gente pode ver, isso é bem real, né? Partindo da analogia ali da ideia do gari, são ônibus das empresas que vão buscá-los e vão deixá-los do ponto A ao ponto B. Eles realizam o trabalho e depois tem sua volta para casa. E é basicamente isso a vida, né? Desses homens e mulheres que trabalham com isso. Isso surgiu, né, numa conversa entre amigos, a gente estava trocando ideias e tudo mais. Até que um deles para e pergunta assim pra gente, né, Gilberto, uma grande pessoa. Ele pergunta assim: vocês já pararam para pensar que os ônibus são os novos navios negreiros? E aquilo ficou na minha cabeça. E eu já tinha feito a música, né, ela já existia, mas não tinha um nome assim para chamar de seu. E nessa conversa com o Gilberto eu falei assim: cara, eu tenho uma música e eu vou chamar ela de Novos Navios em relação a isso, porque eu achei que tinha a ver, né, que a música ela tem essa coisa dos ciclos, porque eu imagino ela como a vida do trabalhador, assim, a pessoa sai, acorda cedo, aquela tensão, pegar ônibus e tudo, dependendo do bairro você pode ser assaltado, e depois volta para casa, né? Aquela parte onde você pode
relaxar, encontrar o porto seguro, né? Aquela questão da família, encontrar filhos e tudo. E poder se apegar àquilo para continuar vivendo, continuar naquela batalha toda ali. Então, Novos Navios, ela tem esse relato. E eu não lembro qual é a segunda faixa, eu acho que é o Escada do Sim. Escada do Sim também é um samba assim que ele vem depois de Dona Dora, assim, tempo de composição, né? Um pouco mais antigo do que as outras. É a minha segunda música mais antiga. E eu não tinha nome não. E aí eu tive uma história de amor com a Thaís e eu não lembrava de como tinha se iniciado essa relação. E ela também não me contou. Deixou pro acaso. E aí essa música ela ficou um tempo, muito tempo, assim que ela não tinha um nome, que eu não sabia por onde partir, que eu não entendia muito o que ela queria dizer pra mim, mas ela tava lá e ela tava pronta. E aí quando eu descubro o que aconteceu, como tudo se iniciou. Oi, neném. Eu decido chamar a música de Escada do Sim, porque tudo se iniciou numa escada. O Dona Dora, né? É a música em homenagem à minha avó. Eu já falei isso mais no início do vídeo. E depois vem o meu pé de cupuaçu, que também é uma outra homenagem à Thaís. Porque no início do nosso namoro, o primeiro presente que ela me deu foi um cupuaçu. Essa não tem muita história não, é só isso mesmo, é só uma homenagem. E pra finalizar, né, eu acho que pode ser a minha música favorita do disco, Felicidade Pobre, que é uma música onde eu tento mostrar a felicidade pobre, aquela coisa ali que é o que eu vivo. É rápido, acontece, você aproveita o que dá e vive. Então ela é essa coisa curtinha quando você pensa assim, caramba, tá legal agora, pô, vou dançar. Ela acaba. E é simplesmente isso. Acaba, ela não tem uma continuidade, não tem um porquê, não tem um pra onde vai, ela só acaba. É uma felicidade pobre. A gente tem muito isso, né? Felicidade pobre dura pouco. E aí eu fiz essa música, eu não tinha o intuito de chamar de felicidade pobre. Eu só tinha o intuito de fazer uma música. Era mais uma música do disco, eu precisava de mais uma música. E eu fiz essa música. E aí, quando eu terminei, eu olhei assim e falei, caramba, essa música realmente é isso. Eu não tenho mais o que acrescentar. Era uma música curta que estava lá, que existia. E eu aceitei esse fato dela. Então, a gente tem a história das 5 músicas, né? E Felicidade Pobre é a música favorita, por ela ter essa coisa assim da surpresa, de ter essa entrega do que ela realmente é, do seu nome, tipo, Felicidade Pobre, a pessoa, que música é essa? Clica lá e quando tenta aproveitar a música acaba. Também é uma coisa de gostinho de quero mais, sabe? Porque Felicidade Pobre sempre fica essa coisa do queria ter mais um pouco, né, desse momento de sentir rico, de poder comer o que eu quero, de poder ir aonde eu quero, ter a roupa que eu quero. Porque eu penso que a riqueza ela é isso, é poder fazer o que quer.